Oi, gente, tudo bem? Eu sou Isadora, advogada criminalista e cofundadora aqui do canal Harmonia Jurídica e do projeto Harmonia Jurídica voltado para direitos da comunidade LGBT. E eu sou a Brenda, sou advogada familiarista e juntas nós temos o canal Harmonia Jurídica e o projeto Harmonia Jurídica. Aproveitando, já clique aqui e se inscreva no canal para receber mais atualizações dos nossos conteúdos. Gente, no vídeo de hoje nós decidimos fazer algo diferente, reagir a perguntas de um fórum que eu não sei se vocês conhecem, mas se chama Quora, onde as pessoas deixam perguntas, é como se fosse um Yahoo Respostas, e algumas pessoas respondem, e a gente colocou aqui o tema LGBT, né, diversidade sexual e de gênero, e aí a gente vai responder algumas perguntas e reagir aqui com vocês durante o Aleatoriamente. vídeo, aleatoriamente. Então vamos lá, primeira pergunta que apareceu aqui. Opa, pera. Na comunidade LGBT, existem pessoas que possuem algum ranço, desconfiança ou antipatia por pessoas heterossexuais ou consideram a heterossexualidade uma sexualidade inferior ou ultrapassada? Interessante essa pergunta. Nós não podemos responder por toda a comunidade, né, Isa? Mas, da nossa parte, isso não é verdade, né? A gente crê que a maioria do movimento não pensa assim, porque o que o movimento busca é uma igualdade. Então, seria completamente contraditório considerar a heterossexualidade como ultrapassada e inferior, porque o que a gente quer é se igualar, né? Porque hoje em dia o que é considerado inferior é a diversidade sexual e de gênero. A grande discussão é sobre a homoafetividade, a homossexualidade, a transexualidade ser vista também no mesmo patamar da heterossexualidade, ou seja, não ter diferenças. Sim. Mas aí a gente vai lidar com mentalidades diversas também. Existem pessoas, sim, que podem fazer parte da comunidade LGBT e que podem ter uma raiva, né, de pessoas hétero, por exemplo, por considerar que essas pessoas não passaram pelas mesmas dificuldades e vivenciaram a mesma discriminação que pessoas da comunidade LGBT vivenciam por ser consideradas diferente ao olhar da sociedade. Mas não acreditamos que essa consideração de que a heterossexualidade seria ultrapassada ou inferior é algo que predomina na comunidade LGBT, não, tá? Porque a heterossexualidade é a sexualidade dominante, hegemônica, né? Então aqui é considerada normal pela sociedade. Não que as outras não sejam consideradas normal, mas ainda tem um olhar patológico que paira e toda uma discussão. Exatamente. Então, a discussão ela entra no ponto da heteronormatividade não ser compulsória. Ela não deve ser obrigatória, imposta, né? Essa é a única discussão, quero As dizer. crianças podem ser influenciadas por propaganda LGBT e ideologia de gênero? Ai, gente, paciência, né? Ainda tem gente que fala ideologia de gênero. Ainda hoje essa pergunta é do dia 7 de fevereiro de 2023. É brincadeira, né? Não existe essa questão de influência. Se vocês forem parar para analisar os estudos que falam sobre isso, crianças que nasceram em famílias, né, de casais homoafetivos, que têm pessoas homossexuais na família, mulheres lésbicas, homens gays, não existe essa questão de influência. Cada um nasce com a sua orientação sexual e isso é uma questão muito particular. E o que se criou, esse termo, né, ideologia de gênero, foi algo criado, né, para colocar na cabeça das pessoas que a comunidade trans queria, como é que eu posso dizer, pregar como teria que ser a identidade de gênero das crianças, que todas as crianças teriam que ser trans e teriam que ser homossexuais, o que não é verdade, o que nunca existiu, foi algo inventado na época das eleições. E, inclusive, tem até um documentário sobre isso que vocês podem assistir, que fala muito bem, que não foi só aqui no Brasil, né, foi em vários países aqui da América Latina que essa discussão começou a acontecer, que fala sobre essa questão da ideologia de gênero. Até porque, né, gente, vamos imaginar aí que, por exemplo, vários meninos cresceram em ambientes com suas mães, suas avós, num ambiente ali considerado feminino, por exemplo, perto da mãe costurando, da avó fazendo comida, e nem todos são
gays. Por exemplo, imagina se todo mundo fosse gay, de ver novela, que tem os casais hétero. E nem o contrário também. Nós que crescemos com famílias, com os pais héteros, em famílias com hábitos completamente heteronormativos, estamos aqui. Sim, não é porque eu vi novela desde pequena lá, que tem lá o mocinho e a mocinha, que eu gosto também de ficar com meninos. Então, isso daí, gente, é uma grande mentira, um grande mito. Cada pessoa nasce com a sua orientação sexual e não existe isso de influenciar alguém e forçar alguém a ter uma orientação sexual voltada para determinado gênero. Você considera que uma pessoa que adota um visual andrógeno é necessariamente LGBT+? Se seu filho ou filha quiser usar um visual andrógeno, você vai pensar que ele ou ela é LGBT+? Como reagiria? Não. Não acho que isso está ligado. É porque ainda tem muito esse pensamento de que roupa, acessórios, objetos, perfumes, parece que é obrigatório, né, que uma mulher, por exemplo, só use perfume feminino. Até uma vez gerou até estranheza, que minha família foi viajar, né, meu pai e tudo, meus irmãos, aí eu pedi um perfume masculino, porque eu não gosto, gente, do odor de perfumes femininos, que tem, assim, um um cheiro mais adocicado, e nem por isso eu sou menos mulher por usar um perfume masculino. E gerou super estranheza no meu irmãozinho na época, né, que era mais novo. Nossa, mas é de homem, ela não pode usar. Sabe, parece que tem uma ideia que é obrigatório, né? Então, assim, vamos tirar esses pensamentos, porque eu não acredito que o visual de alguém já tenha a ver necessariamente com essa pessoa ser LGBT ou não. Eu acho que isso não está ligado e quem coloca e impõe gênero em roupa, em tudo, são as pessoas. Sim, a gente é que faz isso desde sempre, né? Coloca gênero em tudo, até em objetos, em coisas. E não é bem assim. A expressão de gênero não tem nada a ver com a identidade de gênero da pessoa e nem com a orientação sexual. Porque essa ideia faz muita gente julgar. Assim, por exemplo, uma menina que gosta de jogar futebol. Às vezes pode ser uma menina hétero, mas se você vai pra coisa do ai, futebol é coisa de homem, então ai, deve ser sapatão. Pode ser que você se engane muito feio nisso daí. Então, é meio que pra gente parar, olhar, deixar chegar primeiro, se comunicar com a pessoa, antes de já ir julgando se ela é ou LGBT ou não, a orientação sexual dela, ou a identidade de gênero, sem nem entrar em contato. Porque na verdade, no mundo a gente tem muita mania de não entrar em contato com nada, só sair julgando e emitindo opiniões. Essa é muito boa. Gostei. Por que no Brasil é tão raro ver LGBTs nas ruas? Gente, essa pergunta tem várias problemáticas, porque depende muito da região que você está, né? O que que essa pessoa que perguntou isso, ela pensa, né? Onde ela mora e o que que ela pensa que é ser É porque LGBT. todo mundo vai andar assim, sou É, gay de ela vai olhar para as pessoas e ela vai já perceber no olhar. Então, assim, é algo muito na íris complicado. do olho, será que dá pra Você não? já vai ver que é. Então, isso é muito complicado, porque você não tem como olhar para a pessoa e falar que ela é LGBT ou não. Aí a gente já vê como a gente tem tantos vieses, né? Já na nossa mente. Inclusive que até esbarra no que a gente falou antes, do que a pessoa tá fazendo. Ah, se a menina tá com uma roupa de jogar futebol, então ela é sapatão. Ou se ela já tá arrumada de vestido de salto e de mãos dadas com um homem, aí é hétero. E não, podem ser amigos, pode ser um cara gay e uma mulher Ou pode ser lésbica. bi. Ou pode ser bi também. Então não tem como a gente olhar para as pessoas e falar que as pessoas são LGBTs. Então eu acho que isso é o primeiro ponto. E o segundo é que varia muito de cidade para cidade. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, você sai na rua, o que você mais vê são A pessoas cada gays. esquina. Então, acho que isso é uma coisa que varia muito, né? A próxima tá boa. Minha amiga diz que não é homofóbica, mas ela acredita que gays não devem adotar crianças porque as crianças devem poder escolher mais tarde o que e quem elas querem ser. Ela poderia ser um pouco homofóbica? Um pouco não, bastante. Para não ser E, influenciada. gente, não importa, é o que a gente estava comentando também. A pessoa, ela pode ser filha de um casal de pais
de um casal de mães e de um casal hétero com um pai e uma mãe tradicional, a família tradicional brasileira, e ser uma pessoa trans ou ser uma pessoa LGBT, lésbica, um gay, enfim, isso não define o pai e a mãe daquela pessoa, não define a orientação sexual dela e a identidade de gênero dela. Vamos liberar isso daí da mente, que isso daí não é pela vontade dos outros. A pessoa é livre, ela vai ser o que ela é, independente da vontade de pai, mãe, avó, gato, periquito, papagaio. É isso aí, meu povo. Ai, ai, deixa eu ver. Por qual motivo, de repente, uma maioria esmagadora das garotas adolescentes tem se declarado bissexuais? Gente, o motivo é que eu acho que a gente tá ficando menos tolerável ao sofrimento, porque essa nova geração tá realmente se entendendo muito mais cedo e eu acho que por vários fatores, porque a informação tá muito mais compartilhada agora, né, do que na nossa época, por exemplo, na época dos nossos pais. Ninguém mais está aguentando ficar sofrendo, né, se escondendo. Ficar socado dentro do armário. Acho que as pessoas todas. estão se permitindo mais a experimentar, a vivenciar as vontades, os relacionamentos, e não tanto se conformar de ficar preso ali, castrada, sofrendo e com medo do julgamento alheio. E acho que não só uma orientação sexual específica, né? No caso, a pessoa perguntou sobre a bissexualidade, mas a gente tem visto isso com pessoas trans, bis, mulheres lésbicas, gays, meninos gays. Tem sido, assim, algo geral mesmo, né? Essa pergunta me lembra também aquelas indagações das pessoas. Ai, na minha época não tinha tanto gay, não tinha tanta sapatão. Não é isso, gente. Sempre teve. É que as pessoas antes não tinham coragem de se assumir, de assumir a sua verdadeira identidade perante a sociedade, perante o trabalho. As pessoas tinham medo, vergonha. Era muito mais complicado, né? Antes a retaliação era maior, era muito mais violenta a mentalidade. Então, assim, não é que não existia, é que as pessoas só não falavam. Você que conhece a língua portuguesa, acha que é correto a comunidade LGBT utilizar pronomes, verbos e termos neutros, tipo amiga e todes? A conjugação de verbos e concordâncias não vai fazer nossa língua se tornar uma aberração? Aí a gente vê como que a gente está desumanizado, né? A gente preocupa mais com a língua portuguesa do que com que como que as pessoas se sentem. E língua, idioma, tudo muda ao longo do tempo. Assim como as pessoas mudam, a sociedade muda, a cultura muda. Se adapta às pessoas, né? Aos Eu não sei também porque indivíduos. tanto apego a pronome, a língua. Gente, vamos fluir aí. Vamos ver mais. Por que a maioria dos filmes com temática LGBTQIA+, vai mal nos cinemas e bilheterias e séries também? Ai, não concordo com esse comentário, não. Com base em quê? Acho que, na verdade, tem sido o contrário, né? Os filmes e séries LGBTs têm ido muito bem. Bom, não temos números aqui, né? Mas temos visto destaque aí nessa temática ultimamente, né? Principalmente nos últimos tempos. Como deixar de ser homofóbico? Meus amigos são LGBTQ+, mas toda vez que eles falam sobre isso, não consigo evitar ficar desconfortável e estou tentando não ser, mas ainda sou homofóbico? Meu Deus, como assim? Toda vez que eles falam, não consigo evitar de ficar desconfortável. Vamos olhar para o seu desconforto, né? Se você já entende que esse desconforto é algum preconceito que você tem interno, vamos para a terapia, vamos questionar os vieses, por que você fica desconfortável, qual é o tipo de assunto que eles falam que te faz ficar desconfortável, né? Porque acho que você pode descobrir grandes coisas aí sobre você e tirar esses preconceitos. Já sei. Morrendo de rir. Por que a bandeira do orgulho hétero é a mais sem graça de todas? Eu nem sei como é a bandeira É do preto e orgulho branco. hétero. Nossa, realmente. Eu nem sabia. Gente, porque não precisa ter graça, né? Bandeira. É assim, é uma simbologia mesmo. Você acha certo ou adequado que as paradas LGBTQIA+, escarneçam de figuras religiosas? Essas pessoas têm esse direito ou isso também é uma forma de discriminação? Sim, isso é uma forma de discriminação, mas nós não vemos nas paradas LGBTs
isso acontecer. É. E se já aconteceu em algum momento, partiu de pessoas específicas, não da organização da parada. É porque quando a gente está falando de movimento social, gente, nós estamos falando de movimento composto por pessoas, por personalidades. E tudo que é composto por pessoas e personalidades não é perfeito. Então sempre vai ter alguém que vai fazer alguma coisa, alguma manifestação violenta, e aí a gente não pode generalizar e pegar e dizer que todo aquele movimento apoia aquele ato violento, tá? Então a gente precisa realmente olhar assim com um olhar específico para cada situação. Então, se aconteceu de em alguma manifestação, alguma parada LGBT, alguém fazer algum movimento discriminatório em relação a alguma religião, isso daí não está correto e também caracteriza assim uma discriminação de intolerância religiosa, né? Então, cada caso é um caso. Traz esse tipo de situação, tem que olhar para a intenção da pessoa. Qual que era a intenção da pessoa? Se a intenção da pessoa era por meio da arte demonstrar que alguma figura religiosa também pode pertencer a um grupo considerado de diversidade, com o intuito só de ampliar o olhar e a representatividade dessas figuras que acho que são simbologias que todo mundo pode ter uma fé, uma devoção, Sim. enfim, pode se identificar, ou se a manifestação era de ódio àquela religião, enfim, com o dolo mesmo com a intenção de discriminar, de rebaixar aquilo, de falar que aquilo não presta para ninguém e que é algo ruim, né? Então, tudo isso a gente tem que olhar partindo da intenção e de como que foi feita essa manifestação antes de condenar ou, enfim, né, de abrir um processo contra a pessoa. Ai, gente, adoramos essa proposta diferente de reagir aqui às Comentem perguntas. se vocês gostaram. Se vocês gostarem, a gente pode fazer outros vídeos desse tipo, com outros temas também. A gente escolhe o tema. Comentem temas também, enviem temas que vocês gostariam de ver aqui no canal, que a gente vai ficar muito feliz em responder e interagir com vocês aqui por meio dos vídeos. Até o próximo vídeo, então. Um beijo para vocês, pessoal. Até!